Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. Nesta segunda live da analogia alfa-ômega, nós veremos a respeito da casa, que somos nós. No terceiro capítulo do livro de Apocalipse, versículo 20, que é o livro das revelações, Yeshua HaMashiach pronunciou assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Na aplicação da analogia alfa-ômega, na primeira live nós falamos a respeito do alimento. As palavras como alimento, que são formadas pela letra, pela simbologia, que são as metáforas, as parábolas, onde Yeshua HaMashiach ensinou os doutores, como também os indoutos, os menos dotados de conhecimento, onde alcançava-se a revelação até os dias de hoje. E no tempo presente, que é a nossa vida, nós aplicamos almejando alcançar a eternidade. Isso tudo, essa analogia, ela cruza com o tempo do passado, presente, que é a nossa vida, e o futuro, o que há de vir, aplicando os livros da lei, o livro da graça, que é o Novo Testamento, e o livro das revelações, que é o Apocalipse. Então, a analogia alfa-ômega é da letra à eternidade, porém, aplicando os pretéritos do tempo, passado, presente e futuro. Essa é a analogia alfa-ômega. E nesta live, nós vamos falar a respeito da casa. A última, que é a primeira, falamos a respeito do alimento. E hoje falaremos da casa. A casa, ela tem que ser preparada. Nós temos que partir para a separação, tirarmos o mal da nossa vida, que isso se chama ser separados. Ou seja, limpando a casa, nós vamos alcançar a santificação. A santificação, ela é igual ao templo. Opa! Templo, estamos falando de nós, né? Para alcançarmos a vida eterna. Aplicando isso nos 3 livros das Escrituras Sagradas, nós alcançaremos a mensagem em analogia alfa-ômega. Nesta mensagem em analogia alfa-ômega, nós vamos tratar a respeito da evolução da casa espiritual. Lá em Êxodos 40:34, quando Deus Adonai estabeleceu a primeira casa na face da terra, na forma da tenda. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu a tenda do tabernáculo. Essa foi a primeira casa onde Deus Adonai estabeleceu a morada do Espírito Santo, a glória do Senhor na face da terra. E depois, Salomão construiu a segunda casa, já era o templo de pedras, que levou 40 anos para ser construído. E também Deus Adonai encheu da sua glória, a sua presença, que é o Espírito Santo. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa.
Portanto, amados, nós vimos a primeira casa, que é o primeiro templo, a segunda casa, que é o segundo templo. Porém, quando o Cordeiro, o Deus vivo, veio à face da terra, então haveria uma evolução, que seria a terceira casa. Os irmãos de Israel até hoje estão buscando fazer a terceira casa, o terceiro templo. Porém, amados, o terceiro templo já foi construído. Esse terceiro templo somos nós. É a evolução da casa do Espírito Santo do Senhor. Então, o Cordeiro vivo, em João, apóstolo de Yeshua HaMashiach, no capítulo 2, versículo 19, ele disse: destruí este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Aqui, amados, Yeshua HaMashiach estava falando do templo espiritual que somos nós. O templo de pedras foi destituído, foi abolido no momento do sacrifício do Cordeiro. Prestem atenção, Mateus 27, 51. No sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro que estava profetizado em Isaías 53, a profecia se cumpriu para os nossos irmãos de Israel. E assim diz a palavra: neste instante o véu do templo se rasgou em 2 partes, de cima para baixo, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Irmãos, nós estamos falando de quando o momento que o Cordeiro verteu o seu sangue no último suspiro, a glória de Deus saiu do templo de pedras e voltou para Deus Adonai. Voltou para o seu filho, Yeshua HaMashiach. Lembrando que neste momento houve uma guerra nos céus. E o adversário que estava nos céus foi expulso dos céus juntamente com a 1/3 parte dos anjos e foram lançados na terra. Então essa foi a evolução da casa, a casa espiritual. Nós nos tornamos templos. Então agora nós vamos ver no Pentecostes. Nos Atos dos Apóstolos, está escrito assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quem estava lá, irmãos? Eram os apóstolos de Yeshua HaMashiach. E viram línguas repartidas. Aqui, irmãos, são labaredas de fogo, como que fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Portanto, naquele momento, a glória de Deus, ela estava sendo colocada em cada um dos seus apóstolos. Cada um deles se tornaram templos vivos, pois o Espírito Santo, a glória de Deus, estava habitando dentro de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, amados, o terceiro templo já foi construído. Por isso, nós estamos revelando aquilo que o Espírito Santo apresentou como verdade. A terceira casa está pronta, somos nós. O que precisamos fazer é se santificar. Os irmãos da igreja dos gentios, que somos nós, temos que abdicar, abandonar a idolatria.
E os irmãos de Israel, os filhos de Israel, têm que aceitar Yeshua HaMashiach como o verdadeiro Filho de Deus, o Cordeiro, que foi sacrificado e está vivo, e reina nos céus, e voltará para buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E para isso, os dois povos, as duas testemunhas, estão se preparando para esse grande momento. Veremos em Apocalipse, que trata do futuro, quando os filhos de Deus, os filhos de Israel e os gentios, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, foram arrebatados dessa terra e estavam na glória. Assim diz a palavra do livro das Revelações, em Apocalipse 7, versículo 9. A visão dos mártires. Depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão, os dois povos, as duas igrejas, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Então, hoje, amados, nós acabamos de ver a evolução da casa espiritual. No princípio, Deus Adonai colocou a glória na tenda, depois colocou na casa de pedras, no templo de Salomão, que durou 40 anos para ser construído. Porém, Yeshua HaMashiach reconstruiu o templo em nós em 3 dias, nos 3 dias que esteve no seio da terra. E na ressurreição, na sua subida aos céus, permitiu que o Espírito Consolador, o Espírito Santo, habitasse os nossos corações. O terceiro templo, que é a terceira casa, amados, já foi reconstruída. O que está faltando ser reconstruído é os corações dos irmãos, os corações dos filhos de Israel, para que Yeshua HaMashiach e Deus Adonai, como Espírito Santo, habitem nos templos consagrados e remidos para o Senhor. Portanto, Yeshua HaMashiach, ele pronuncia em Apocalipse 22, 12 ao versículo 13: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, está com ele, amados, para dar a cada um segundo as suas obras. Cada um terá sua recompensa mediante as suas obras, que serão lançadas na balança que está descrita no terceiro selo de Apocalipse. E assim ele pronunciou: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amados, vocês estão enxergando aqui os pretéritos do tempo, o passado, o presente e o futuro. Ele é o princípio, o meio e o fim. Então, chegamos na analogia alfa-ômega da seguinte forma: a nova interpretação de análise da evolução das escrituras sagradas, aplicando os pretéritos do tempo, passado, presente e futuro. Essa analogia é uma chave a chave revelada para abrir as palavras fechadas e seladas que estavam descritas em Daniel 12, versículo 9. Funciona como uma nova profecia. A nova profecia que vem para os fins dos tempos, que são os dias dos nossos dias presentes.
Portanto, Ezequiel 37, no versículo 7 e 8, assim diz: Portanto, profetizei, como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram a cada osso ao seu osso. Vejamos. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Amados, nós estamos falando do Espírito Santo, aonde quer fazer morada na minha casa, no meu coração, no seu coração. Prepare-se, aceite o selo de Deus, o Espírito Santo. Ele quer fazer morada dentro de você. Você é o terceiro templo reconstruído. Isso nos mostra a analogia alfa-ômega. Na próxima live, falaremos das mulheres, da mulher. Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel.